E aí, turminha, beleza? Para você que não me conhece, eu sou o professor Anderson Moreira de Biologia e estamos na segunda aula de divisão celular. Vamos falar hoje sobre meiose e ciclos vitais aqui no projeto Ingressar. Vem comigo. Estamos aqui na meiose. E o que é a meiose? Presta atenção nesse Rzinho como exclamação aí, porque é uma divisão reducional. Por que reducional, professor? Porque vai dividir o número de cromossomos à metade. Então é uma divisão reducional que ocorre em células germinativas, no caso dos organismos diploides, tá? As células que vai dar origem aos gametas, em que uma célula diploide 2N origina 4 células haploides N. Então, como ela saiu de diploide para haploide, nós chamamos a meiose de divisão reducional. O Rzinho com essa exclamação. Sempre que você vir esse R com exclamação, lembre-se que é a meiose. Muitas vezes a questão não traz essa informação. Então você deve levar essa informação de que o R com exclamação é a meiose, assim como o Ezinho com exclamação de equacional é mitose, tá bom? O Ezinho equacional mitose, Rzinho reducional meiose, beleza? Primeira dica da aula de hoje, hein? Vai anotando aí. Então vamos ver uma revisão aí, tá? Vamos ter uma visão geral do que seria a meiose. Então estamos ali em cima, nós temos aí uma célula com 2 cromossomos, essa é uma célula aí diploide, tá? O azulzinho pode ser o representante do par masculino, o rosinha do par feminino. Então é 2N igual a 2, né? Um par de cromossomos homólogos. Quando passa da fase S na intérfase, esse material genético é duplicado. Ele continua ali com 2 cromossomos, mas a quantidade de DNA agora foi duplicada, porque cada cromossomo terá 2 cromátides. Então aconteceu ali a primeira divisão meiótica, que foi a separação dos cromossomos homólogos, ou seja, o cromossomo paterno se separa do materno na meiose 1, e em seguida vem a meiose 2, que é a segunda divisão meiótica. O que aconteceu ali? A mesma coisa que a mitose. Aconteceu a separação das cromátides irmãs. Então, em resumo, uma célula-mãe diploide com 2 cromossomos deu origem a 4 células filhas haploides, ou seja, com apenas 1 cromossomo. No caso da nossa espécie, uma célula germinativa diploide com 46 cromossomos vai dar origem, se for no sexo masculino, a 4 espermatozoides haploides, né, com 23 cromossomos, ou a 4 óvulos haploides também, cada um com 23 cromossomos. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos entender com detalhe aí, comparando a meiose com a mitose. Veja aí, a meiose duplicou o material genético, houve ali um crossing over, que a gente vai estudar ainda com detalhe. Primeiro os homólogos se separam, depois que se separam são as cromátides irmãs. Na mitose é como se fosse ali a segunda parte final. Você tem ali uma célula com 2 cromossomos, observe que a placa metafásica ela tem uma fileira só de cromossomos, as cromátides irmãs se separam, dando origem a 2 células filhas. Então, na meiose, uma célula diploide dá origem a 4 células haploides, e na mitose, uma célula, se ela for diploide, dará origem a 2 células diploides, se ela for haploide, dará origem a 2 células filhas haploides. Beleza? Então vamos seguir. Gráfico da meiose. Veja que esse gráfico é um pouco mais complexo do que o outro gráfico da mitose, né? Ele já tem um pedacinho a mais. Vamos ver por quê? Então começou a divisão. Você tem ali a célula X, em G1. Lembra do G1? A fase de crescimento. Quando chega na fase S, que ele está mostrando ali a segunda etapa, é a fase de duplicação do material genético. Então, se você tinha uma quantidade de DNA chamada de X, ela dobrou. Então agora é 2X. Aí vem fase G2, prófase, metáfase. Na anáfase 1 da meiose, no primeiro declive, você tem a separação dos cromossomos homólogos. Ou seja, os cromossomos paternos se separam do materno. Segue a meiose 1, né? Então ele mostrou ali. Aconteceu agora a anáfase 1, aí vem telófase 1, entramos na meiose 2. Aí vem prófase 2, metáfase 2 e agora ali a anáfase 2. Quem se separou agora?
as cromátides irmãs. Então, mais uma vez, deixa eu pegar aqui o lápis de cor para exemplificar. Os cromossomos estavam assim, com o material genético duplicado, e as cromátides se separam. Então, na meiose, uma célula-mãe diploide dará origem a 4 células filhas. Olha a quantidade de DNA para quando ela foi para meio X, né? Ela tinha X, dobrou a quantidade de DNA, mas depois estabeleceu a quantidade normal e se dividiu à metade após a meiose 2. Então dá origem a 4 células filhas haploides. Esse é o gráfico da meiose. Muita atenção para ele, porque é um gráfico muito frequente, basicamente em todos os exames que nós temos pelo Brasil. Tá bom? Fica ligado, qualquer dúvida, volta na explicação, hein? Não deixa a dúvida ficar, não. Qual é a importância da meiose? Por que nós estamos estudando a tal meiose? Tá? Então, primeiro, porque ela forma na gente os gametas, é como é formado aqui, né, no testículo, no caso do homem, ou no ovário da mulher, como se formam os ovos, os espermatozoides. Então, formação dos gametas e dos esporos, se for o caso de um fungo ou de uma planta, é assim que se formam as células que neles germinam, dando origem a novos indivíduos. A recombinação gênica ocorre na meiose, a gente vai estudar em poucos instantes aí o processo de crossing over, onde o cromossomo do pai e da mãe ainda trocam pedaços deles, pedacinhos dele no corpo da gente, antes de formar o gameta. Mantém o número de cromossomos da espécie constante, porque nós temos uma célula germinativa com 46 cromossomos. Você faz um gameta com 23, o seu companheiro ou companheira faz um gameta com 23, eles se juntam e restabelecem o número da espécie, 46 cromossomos. Então, é a meiose que mantém esse número de cromossomos constante ao longo das gerações, tá bom? E se o organismo for haploide, a meiose vai dar origem às células somáticas, às células do corpo desse indivíduo. Vai se formar um zigoto, e a meiose, nesse caso, não vai ter a finalidade reprodutiva. Vai ser para formar as células somáticas, as células que vão constituir o corpo daquele indivíduo. Muito comum nos fungos, por exemplo. Tá? Então, forma as células somáticas nos seres haploides, nos seres haplobiontes. Vamos lá. Etapas da meiose. Vamos estudar cada etapa. Então, já vou lhe dizer aí os nomes, tá? Isso aqui é bem intuitivo. A meiose 1 vai ter, assim como na mitose, tá? Prófase 1, prometáfase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E na meiose 2, a mesma coisa, só que você vai chamar tudo de 2. Prófase 2, prometáfase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Só isso. Mas lembre-se que a meiose é dividida em 2 etapas. A primeira, que é a meiose 1, que é reducional, onde uma célula diploide origina uma célula haploide, e depois a segunda etapa, que parece uma mitose, é uma etapa equacional. Beleza? Então segue, vamos lá, vem comigo. Vamos nesse ritmo. Primeira fase é a prófase. Qual é a diferença? Já vai gravar logo aí, vamos gravar logo. A principal diferença da meiose para a mitose é em relação à prófase. A prófase da meiose tem 5 etapas. Quais são essas etapas? Vamos pegar logo. Lesipadidi, ou melhor, lesipadidia. Os prefixos para você gravar. Leptóteno, diplóteno, paquíteno, volta, leptóteno, zigóteno, eu falei lesipadidia, né? E falei errado. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Vamos gravar? Lesipadidia. De novo. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. E pelo prefixo, você já diz o que está acontecendo em cada cromossomo. Lepto, fino, lepto quer dizer fino. Então, teno quer dizer filamento. O DNA está com filamento fino ainda, leptóteno. Zigo, emparelhamento, zigóteno. Você vai ter o emparelhamento dos cromossomos, zigóteno. Paquíteno, pac, grosso, cromossomo engrossa. Paquíteno, pac, está grosso. Paquíteno, diplóteno. Você volta a ver as cromátides com 2 perninhas, o diplo é de 2 diplóteno, e diacinese é a fase de movimentação, que na prófase onde desaparece tudo, carioteca, nucleolo, tudo que a gente viu na prófase lá da mitose, beleza? Então, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Vamos estudar agora
só escrever tudo isso que eu falei para ficar mais claro. Então, lepto quer dizer fino, tá? Filamento fino. É o início da condensação dos cromossomos, início da formação do fuso, como você está vendo aí na figurinha. Você está vendo aí o nucleolo, ele ainda não desapareceu e se começa a formar as fibras do fuso. No caso aí ele está mostrando a fibra do áster, que é esse aglomerado radial de microtúbulos. O nome de áster é porque lembra um astro celeste, a gente chama de áster, mas é um aglomerado radial de microtúbulos com centríolo dentro, chamamos de áster, tá? E ali você está vendo uma célula diploide com 4 cromossomos, ele está mostrando o centrômero ali, tá? Isso é uma célula 2N igual a 4. Zigo, zigo quer dizer emparelhar, emparelhamento, zigótelo, emparelhamento dos cromossomos homólogos, tá? Quando esse cromossomo paterno pareia com o materno, como se fosse assim, nós temos 23 pares de cromossomos, não é isso? O cromossomo 1 paterno vai ficar de frente para o cromossomo 1 materno. Então esse pareamento a gente chama de sinapse em divisão celular. Tome muito cuidado, porque quando a gente for estudar sistema nervoso, sinapse é o local de comunicação entre os neurônios, que não tem nada a ver com isso. Aqui em divisão, pareamento ou sinapse, é quando um cromossomo paterno fica de frente para o cromossomo materno na prófase 1 da meiose 1. Beleza, pessoal? Então, passando aí. No paquíteno, o que eu falei? Pac é grosso. Esse cromossomo vai estar tão condensado que a gente para de ver as duas perninhas separadas e vê como se fosse uma perninha só. As duas estão ali, mas parece que é uma só. Então, recebe o nome de paquíteno. Então os cromossomos ficam mais grossos e completamente emparelhados, tá? Como se fosse uma entidade única. O paquíteno eu preciso que você grave, porque dentre as etapas da prófase 1 é a fase mais importante, porque é no paquíteno que os cromossomos paternos ainda trocam de pedaços com o cromossomo materno. Tá? Então ocorre aí o crossing over ou crossover, ou em português o entrecruzamento, tá? Que bioquimicamente já se sabe que não é nenhum cruzamento, mas enfim, o que importa é que um cromossomo vai trocar de pedacinho com o outro. O cromossomo paterno troca de pedaços com o cromossomo materno. Então é a troca de pedaços entre cromátides homólogas, havendo recombinação gênica. Então olha aí, no crossing over, o cromossomo paterno e materno, eles trocam ainda de pedacinhos. Então veja, mesmo que na meiose se herde apenas, por exemplo, você pode fazer um espermatozoide só com o cromossomo do seu pai, ou fazer um espermatozoide só com o cromossomo da sua mãe. É possível isso, numa ordem muito pequena, né? Muito improvável, porque essa separação dos cromossomos ela é aleatória. É numa ordem, na verdade, de 2 elevado a 23, né? A potência. A probabilidade é pequena. Mas mesmo que isso aconteça, esses novos cromossomos que estarão no espermatozoide ou no óvulo não vão conter apenas genes do seu pai ou da sua mãe. Por quê? Porque ocorre o crossing over. E esses cromossomos, eles são herdados com o material genético todo misturado do seu pai e da sua mãe. Isso é a recombinação gênica que acontece na meiose. Mais especificamente, no paquíteno, na prófase 1 da meiose 1. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Denominação dos cromossomos no paquíteno. Isso aqui não é para você decorar, tá? Mas é porque na prova, às vezes ele fala assim, os bivalentes. O que é os bivalentes? Os 2 cromossomos pareados. Quando ele fala em relação aos cromossomos homólogos. O cromossomo 5 paterno vai estar na frente do 5 materno. Então você chama ele de bivalente. Ou em relação às cromátides, porque cada cromossomo tem 2 cromátides, ele pode chamar de bivalente ou tétrades. Então, numa questão de prova, se ele falar de bivalente ou tétrade, ele está falando no paquíteno dos cromossomos em sinapse, tá? Dos cromossomos emparelhados. Então tá aí, ele mostrando aí o bivalente quando se refere aos homólogos, ou a tétrade quando se refere às cromátides aí, tá? Um do lado do outro. Bom, diplóteno, aquele cromossomo que era visto como uma entidade única, agora volta a ser visto com as 2 perninhas. Então, diplo quer dizer 2, teno você já sabe que é filamento. Então, agora dá para ver nitidamente as 2 cromátides, tá? E aparece o quiasma, que o local onde houve o crossing over,
o local onde os cromossomos trocaram de pedaços, ele vai poder ser visualizado no diplóteno, exatamente na região onde eles trocaram de pedaços, tá bom? Então nós chamamos esse local onde houve a troca de quiasma, beleza? Então o quiasma é a visualização da ocorrência da permutação. E uma observação importante, o quiasma é essencial para manter os cromossomos unidos até o início da anáfase 1. Então veja, vai começar aí, vai terminar a prófase, tá lá o quiasma, ó, o quiasma é o local, deixa eu pegar aqui, ó, pegar aqui, pronto. Trocou de pedacinho, bem no local que trocou é o quiasma. O cromossomo vai passar pela prófase, pela metáfase, na anáfase, os homólogos vão se separar. Então o quiasma vai ser importante para manter esses cromossomos unidos até o momento da anáfase, onde eles vão se separar. Beleza? Ocorre um fenômeno chamado de terminalização do quiasma. A gente vai observar daqui a pouco com um pouco mais de detalhe. Então estamos aí na diacinese, é a fase final da prófase. Tudo que aconteceu na prófase que a gente estudou na mitose vai acontecer agora. Então desaparece o nucleolo, desaparece a carioteca, os centríolos se duplicaram e migram para os polos da célula e o fenômeno de terminalização do quiasma, que na verdade só vai chegar ao final na anáfase, no momento da separação dos homólogos. Então estamos aí na prometáfase 1, mais uma vez a prometáfase pode ser considerada ou não, esses eventos você pode colocar junto na prófase, os cromossomos homólogos vão se prender ao fuso, tá? E os cromossomos começam a migrar para o equador da célula. Meta quer dizer meio, cinese, movimento. O equador é o quê, galera? Ó, o meio. Ó o equador aqui, o meio do planeta. Então, é o meio da célula também, é o equador da célula. Tá? Metáfase, finalmente, ó, chegou no meio lá os cromossomos. Atenção, que na meiose a placa é dupla. Nós temos aí duas fileiras de cromossomos, que quem vai se separar agora são os cromossomos homólogos. Então, a formação da placa metafásico equatorial, note, aí, botei a observação para você lembrar aí, ó. A placa é dupla, pois em cada par de homólogos, ambos os componentes se ligam à mesma fibra do fuso. Então, uma fibra só liga dois cromossomos, essa placa é dupla, lembre-se que na meiose ela é única, por isso que na meiose quem se separam são as cromátides irmãs, na mitose são as cromátides irmãs, mas na meiose quem se separam são os cromossomos homólogos, ok? Então presta atenção nisso aí. Partiu. Na anáfase 1, agora já aconteceu aí o final do quiasma, né? Então os quiasmas se desfazem completamente. Lembra? Ó, voltando. Eles estavam presos aqui, ó. Agora se desfaz completamente e os cromossomos finalmente vão migrar, cada um para um polo da célula. Beleza? Então os cromossomos migram inteiros para os polos sem haver divisão dos centrômeros. E aqui nós vamos aqui na telófase 1, estamos terminando o processo, telo quer dizer final, é a fase final, então vai desaparecer o fuso, tudo que desapareceu na prófase vai reaparecer na telófase. Então reaparece a carioteca, reaparece o nucleolo, os cromossomos começam a se descondensar e forma-se ali uma depressão, que é o sulco de clivagem. A célula está aqui, ela vai formar o sulco de clivagem. Tá? Uma depressãozinha ali. Finalmente a célula se separa, que é o fenômeno da citocinese, citocellulose, movimento, e ocorre a clivagem do citoplasma em duas células. Tá? Você pode chamar também de citodiérese, esse fenômeno. Tá? Os centrômeros agora se duplicaram. Tá vendo ali? Porque vai começar uma nova divisão, que é a meiose 2. Vou passar bem rapidinho, porque a meiose 2 é idêntica à mitose e a gente já estudou, tá? Cada célula tem metade dos cromossomos da célula-mãe nesse momento. Uma célula diploide gerou uma célula haploide. Então, se você quiser a parte da meiose 2 com mais detalhe, basta assistir a aula passada sobre mitose, que está muito bem detalhada, todo passo a passo. Então, agora a meiose 2 vai ser rapidinho, porque ela é idêntica a uma mitose, tá? Que nós já estudamos. Então vamos lá. Na meiose 2 equacional, isto é, o processo é análogo a uma mitose. Então você tem ali a prófase 2, onde os cromossomos, né, a carioteca desaparece de novo, o nucleolo desaparece, os cromossomos começam a migrar para o meio, que é a metacinese,
finalmente os cromossomos chegam na metáfase. Estão lá no equador da célula. Observe que a placa é única, é uma placa só de cromossomos, e agora quem se separou não foi mais os cromossomos homólogos, mas as cromátides irmãs. Elas se separaram, cada uma migrou para o polo da célula, e finalmente, na telófase, tudo que sumiu na prófase reaparece. Então reaparece a carioteca, reaparece o nucleolo e finalmente a citocinese, dando origem a 4 células filhas. Então é assim que nós formamos espermatozoides, é assim que as mulheres formam os óvulos, através do processo de meiose. Beleza? Vamos agora para outra parte desse assunto que é muito importante e muito frequente nas questões de vestibular, tá? Que são os tipos de meiose. A meiose é final ou gamética na nossa espécie, por exemplo, porque as nossas células germinativas sofrem meiose para originar os gametas, por isso que ela recebe o nome de final ou gamética. Final porque ocorre no indivíduo adulto e gamética porque dá origem aos gametas. A maioria dos animais, como nós humanos, é o exemplo, tá? Esse ciclo é chamado de diplobiontico. Por quê? Porque o indivíduo adulto é diploide. Então o ciclo é diplobiontico, tá? Ou diplôntico, tanto faz. Então você tem aí os gametas, que são haploides, eles são N. Vai acontecer aí o processo da fecundação, dando origem à célula ovo ou zigoto, que é 2N, é diploide. No caso da nossa espécie, com 46 cromossomos. Olha o Ezinho aí, equacional. Esse zigoto, você um dia foi essa única célula que está aí, que é o zigoto, e sofreu várias divisões. E hoje você é um organismo com cerca de 65 trilhões de células. Então sofre as mitoses, dando origem ao indivíduo adulto. E lá nas células germinativas, né, no caso do homem no testículo, na mulher no óvulo, vai sofrer a meiose. O indivíduo adulto é diploide, por isso que o ciclo é diplobionte, mas ele sofre a meiose, ao Rzinho lá de reducional, para originar os gametas. Então, primeiro tipo de meiose já foi. Qual é a meiose, professor? A meiose final ou gamética. Por quê? Por que final o indivíduo adulto? Gamética, a meiose ocorreu para formar os gametas. Na nossa espécie, espermatozoide e óvulo. Beleza, gente? Vamos para um outro tipo de meiose, que já é o contrário. Ela é a inicial ou zigótica. Por que inicial? Porque assim que se forma um zigoto, ele sofre logo meiose e vai dar origem, na verdade, ao corpo do indivíduo. Então, os gametas surgem por divisão mitótica e sua união origina o zigoto diploide, que imediatamente sofre meiose. Como é o zigoto que sofre meiose, então essa meiose é chamada de inicial ou zigótica. Os indivíduos são haploides, ou seja, eles têm apenas um conjunto de cromossomo. Então isso acontece basicamente em protistas e fungos. Então o nome do ciclo é haplobiontico porque o indivíduo adulto é haploide. Então vamos ver como isso acontece. Esse aí é o bolor do pão, é um fungo que mofa o pão. Tá? Pode ser o Rhizophora stolonifer, é um desses fungos. Tem também o Neurospora crassa, é um fungo também que mofa o pão. Então vamos dar uma olhadinha nele aí, ó. Fungos do bolor do pão. O indivíduo adulto é haploide, então ele é N ou 2N? N, haploide, beleza? Ele vai originar ali por mitose, ele dá origem ali aos gametas. Esses gametas são haploides, vão se fundir, dando origem a um zigoto. O zigoto, todo zigoto é diploide, tá? Todo zigoto é 2N, beleza? Esse zigoto imediatamente sofre meiose, ó, reducional, dando origem aos esporos que serão haploides, serão N. Então esses esporos aí se dividem por mitose novamente, dando origem à fase adulta do fungo. Então, resumindo, como é o nome desse ciclo, professor? Ciclo haplobiontico. Por quê? Porque o indivíduo adulto é haploide. E por que o nome da meiose é inicial ou zigótica? Porque quem sofre a meiose, como vocês estão vendo ali, é o zigoto. Nesse caso, a meiose dá origem aos esporos que vão fazer parte das células do corpo desse organismo. No caso aí, o fungo que mofa o pão. Tranquilo, gente? Beleza? E o último caso é quando eu junto os dois, que é a meiose intermediária ou espórica. Então você vai ver que vai alternar duas gerações, uma haploide e uma diploide. É o que acontece nas plantas. Então se alternam gerações de indivíduos haploides e diploides,
que têm formas distintas, são morfologicamente distintos. Exemplo, todas as plantas. Então, você tem aí no primeiro exemplo que eu coloquei uma briófita, que é um musgo, né, o primeiro grupo das plantas, e as pteridófitas, que são as samambaias. O que você está vendo aí é inclusive uma samambaia fértil, quando ela tem esses pontinhos aí na face inferior das suas folhas, tá? São agrupamento de esporângios, que a gente vai ver agora aqui. Então vamos lá? Ciclo aplodiplobiontico. Por que o nome é aplodiplo, ou diploaplobiontico, ou diploaplôntico? Porque vai ter uma fase diploide e uma haploide. Então você vai ter um indivíduo adulto que é N e um indivíduo adulto que é 2N. Então vamos dar uma olhadinha aí como é que isso acontece. O nome desse ciclo também pode ser chamado de metagênese ou alternância de gerações. Então você está vendo aí uma samambaia, tá? Você está vendo aí o caule dela, subterrâneo, né, que é o rizoma, tudo aí, beleza. Esse é o esporófito, é a fase adulta diploide dela. Então tá aí a samambaia, que vai sofrer meiose. Essa meiose vai dar origem aos esporos. Por isso que a gente chama essa meiose de meiose intermediária ou espórica, porque a meiose vai dar origem aí, ó, ele vai mostrar aos esporos. Essa cápsula que você está vendo aí é um vaso, é um esporângio que dá origem aos esporos. Então, esses esporos são haploides, né, porque sofreu meiose, e vai dar origem à segunda fase do ciclo, que parece um coraçãozinho, tá? Ele é cordiforme. Cordiforme quer dizer em forma de coração, que é o prótalo. E o prótalo é haploide, beleza? O prótalo, então, vai gerar os gametas, né? Por mitose, ele gera o gameta masculino e feminino. No caso, é o anterozoide e a oosfera. O que seria o anterozoide? Como se fosse o espermatozoide da planta. E a oosfera é como se fosse o óvulo da mulher, tá? Então vai gerar os gametas ali, o anterozoide e a oosfera, que vai ser fecundado, dando origem aí a um zigoto. E você lembra que todo zigoto é diploide. Esse zigoto se divide por meiose, se dividem por mitose, olha o Ezinho ali de equacional, cadê? Ali por mitose, e dá origem aí à fase adulta da samambaia. Então, vamos lá, recapitulando. Qual é o nome dessa meiose? Meiose intermediária ou espórica. Por que intermediária? Porque ela vai ocorrer separando duas fases do ciclo, tá? Do ciclo haplobiontico. E por que o nome espórica? Porque a meiose ocorre no indivíduo diploide para dar origem aos esporos. Beleza? Então ela é chamada de ciclo diploaplobiontico porque se alterna o indivíduo diploide 2N, no caso aí representado pela samambaia, o esporófito, e a fase N, que é o prótalo, a fase haploide. Então, com isso, nós encerramos aí mais uma explicação sobre a meiose, mas fica por aqui que nós vamos agora assistir uma animação rapidinha que vai resumir tudo isso que nós estudamos sobre meiose. Vem comigo! Então vamos aí estudar os estágios da meiose. Estamos na prófase 1. Essa célula é uma célula diploide, 2N igual a 4 cromossomos. Ela está aí na prófase, no zigóteno. Aconteceu agora o paquíteno, o crossing over. Foi para a diacinese. Ela está fazendo aí a formação do fuso. No caso aí, o fuso meiótico, né? Ela está aí chegando na metáfase 1. Ele está mostrando as fibras do fuso, o centrômero, e observe que na meiose a placa é dupla, né? Então cada par vai estar preso aí à mesma fibrila do fuso. A célula vai seguir agora para a anáfase 1, onde vai acontecer a separação dos cromossomos homólogos. Cada cromossomo foi para um polo da célula e agora vai terminar com a telófase 1. Tudo que desapareceu na prófase vai reaparecer agora. Vai reaparecer a carioteca, vai reaparecer o nucleolo, esse DNA será descompactado e ela vai começar agora aí todo o processo da meiose 2, tá? Então, na meiose 2, ele está mostrando as estruturas do cromossomo aí, né? A cromátide, os centrômeros, vai desaparecer a carioteca novamente, desaparece tudo novamente,
Forma-se um novo fuso na metáfase 2, os cromossomos já estão no meio, e agora na anáfase 2 ocorre a separação das cromátides irmãs. Cada cromátide migrou para um polo da célula, e é assim que se formam nos animais, por exemplo, formam-se os espermatozoides e os óvulos. Resumindo, na meiose, uma célula-mãe diploide dá origem a 4 células filhas haploides com a metade do número de cromossomos. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha curtido mais essa aula e continue com a gente no projeto Ingressar. Até a próxima. Valeu!